Fala aí, pessoal, tudo beleza? Então, gente, eu decidi gravar uma pequena aulinha. Ó, essa aulinha que vocês vão ver, ela tá nesse PowerPoint que eu enviei para vocês. E eu decidi fazer isso só para dar uma finalizada geral nesse capítulo 4, para a gente conseguir seguir em frente de maneira mais plena possível e tranquila. O meu objetivo aqui é dar umas conclusões gerais e relacionar o que a gente já sabe do potencial elétrico e do campo elétrico. Bom, eu sei que está difícil para todo mundo, eu estou aqui em casa com o coração na mão já com essa quarentena, eu já aguento mais disso, mas eu sei que vocês vão conseguir lidar com isso. Eu tenho total confiança que vocês vão passar por isso e daqui a pouquinho a gente já está vivendo a nossa normalidade, indo para a escola, e isso vai acabar, isso vai passar e a gente vai seguir em frente. Beleza, gente? Bom, então, campo elétrico, essa beleza que a gente já falou bastante dela, ela tem a seguinte definição: na propriedade elétrica dos pontos do espaço em volta de um objeto carregado. Então eu pego uma coisa, que a gente vai considerar essa coisa como sendo pontual, para facilitar a nossa vida, a gente coloca essa coisa no espaço e ela vai criar em volta dela esse campo elétrico. Essa mudança, os pontos em volta dela adquirem uma propriedade elétrica de forma a propiciar os fenômenos elétricos que a gente conhece. A gente viu que o módulo desse campo elétrico criado por essa carga é dado pela seguinte relação. O E O Ezinho é o símbolo de campo elétrico. Agora ele é dado pelo produto da constante eletrostática do meio, o K, geralmente K0 se você estiver trabalhando no vácuo, se a questão estiver trabalhando no vácuo, vezes o módulo da carga elétrica desse objeto, dividido pela distância ao quadrado. Que distância é essa? A distância da carga até o ponto que eu quero saber o módulo do campo elétrico. A gente viu que uma forma fácil de visualizar o campo elétrico é através disso que a gente chamou de linhas de força, linhas de campo. A gente estabeleceu que carga positiva vai ter essas linhas radiais e apontando para fora da carga, no sentido para fora dela. E numa carga negativa, a direção também é radial, só que o sentido é apontando para dentro da carga. A gente falou isso algumas vezes: carga positiva aponta para fora, carga negativa aponta para dentro. Por que foi estabelecido isso? Uma convenção, só para diferenciar os dois tipos de campo. Aí a gente conversou também que se eu colocar uma carguinha perto dessa carga fonte que a gente chamou, Qzão carga fonte, essa carguinha ela vai sentir uma força elétrica. Nesse caso, a carguinha de prova ela é negativa. A gente sabe, né? Positivo, negativo, vou acontecer o quê, né? Eles vão se atrair. Então vai aparecer uma força elétrica nessa carguinha de prova. E se eu colocar uma carga positiva? Bom, positivo com positivo se repele, vai aparecer uma força de repulsão aqui. E a gente viu que essa força elétrica de atração ou de repulsão também pode ser dada pelo produto da carga vezes o campo elétrico. O campo elétrico é esse gerado por essa carga fonte, no ponto em que eu coloquei a minha carga de prova. Quanto que esse campo elétrico vale? Bom, utilizando a fórmula do módulo do campo elétrico. Tudo bem? A gente viu também que dá para tirar algumas coisas legais dessa fórmulazinha aqui, a fórmula do Feld. Como? A gente viu que se a carga for positiva, a força elétrica tem o mesmo sentido que o vetor campo elétrico. Então, esse caso aqui, né? O campo elétrico está nesse sentido, a força elétrica também vai estar nesse sentido. E se a carga for negativa, a força elétrica tem um sentido oposto ao vetor campo elétrico. Então é esse caso aqui. A força elétrica tem um sentido oposto ao campo elétrico. Isso vale independente, claro, se eu estiver trabalhando com o que é positivo ou que é negativo, essa relação aqui, ela vale. Por isso que ela é importante. Nesse caso aqui, a gente já sabe, né? A gente está vendo a carga fonte, a carga que está gerando o campo elétrico. Porém, se a gente não soubesse, independente da gente não saber quem está gerando o campo elétrico, a gente sabe que se a gente colocar uma carga positiva, a carga vai ter uma força no mesmo sentido que aquele
campo elétrico naquele ponto. E se a carga for negativa, o elétrico vai ter sentido oposto ao campo elétrico naquele ponto. Essa é a utilidade de você saber isso daqui. Tudo bem? Bom, agora potencial elétrico. Bom, a gente falou na última aula que o potencial elétrico é uma propriedade dos pontos de espaço em volta de um objeto carregado. Mesma coisa, o campo elétrico, só que agora essa propriedadezinha ela é escalar. Então, para quê? Qual a diferença do potencial elétrico e do campo elétrico? Bom, o potencial elétrico, gente, ele agora está relacionado com força, com energia. E energia é uma propriedade escalar. Então, o campo elétrico está relacionado com força, o potencial elétrico está relacionado com energia. E a gente viu que o módulo do potencial elétrico de uma carga cruciforme é dado pelo coeficiente eletrostático do meio vezes a carga elétrica, que agora não é em módulo, beleza? Dividido pela distância, e agora também não é ao quadrado. Bom, o fato dessa carguinha não estar em módulo, essa carga fluxo não está em módulo, implica em que o potencial agora ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Sendo escalar, ele é um número que pode ser positivo ou negativo. Tudo bem? E a gente vamos fazer o esquema aqui. Coloquei essa carga positiva aqui, numa distância D. Nesse ponto, essa distância, ela vai gerar um potencial que eu chamei de VA. Por exemplo, um módulo, o valor, né, desse potencial elétrico é dado por essa relação aqui. Show de bola? Aí agora é o seguinte, se eu colocar uma carga de prova aqui, o que vai acontecer agora? Quando eu coloco essa carga de prova aqui, essa carga vai sentir uma energia. Vai ser uma energia potencial elétrica. Ela é dada pelo produto da carga vezes o potencial naquele ponto ali. Então, da mesma forma que o campo elétrico ele é um intermediador da força elétrica, o potencial ele vai ser um intermediador da energia potencial. Tudo bem? Então, colocou a carga, sentiu essa energia. Qual é a parada agora? Existem umas coisas chamadas superfícies equipotenciais. Essas superfícies elas existem justamente do fato de que o potencial ele é uma grandeza escalar e depende da distância. O que isso quer dizer? Que uma mesma distância, o potencial ele é o mesmo. Daí o nome equipotencial. Então, em volta dessa carga eu posso desenhar essas superfícies, esses círculos, e que nesse círculo, qualquer ponto que esteja nesse círculo, vai ter o mesmo potencial aqui que o VA. Porque, né, todos os pontos do círculo têm a mesma distância até o centro. E no centro é que se concentra a minha carguinha. E uma distância VB, uma distância maior, também vai ter um potencial. Esse potencial vai ser diferente de VA, só que todos os pontos nesse círculo vão ter o mesmo potencial que o VB, porque eles estão à mesma distância até cá. Bom, dessa relação de módulo de potencial elétrico, a gente tira que uma distância maior, o potencial é menor. Eles são inversamente proporcionais. Então o VB ele é menor do que o VA. Tudo bem? E isso é tranquilo, porque, claro, minha carguinha de fonte quizão não é negativa, ela é positiva. Então está tudo certo, está tudo beleza. Maior distância, menor o potencial. VB menor do que VA. Agora, quando a carga é negativa, eu vou desenhei duas superfícies potenciais aqui, poderia desenhar mais, né? Mais VC e VD, só para ter letras diferentes para a gente diferenciar desses dois aqui. Mas aí, agora, VD é menor do que o VC, ele tem uma distância maior, né? Menor potencial, faria sentido. Porém, temos que lembrar de que a carga aqui é negativa, nesse caso aqui ela é negativa. Então vamos pensar, quem é o menor aí? Menos 90 ou menos 70? Menos 90 maior, certo? Quem seria menos 90? Menos 90 seria o VC.
porque ele está numa distância menor, então o potencial em módulo tem que ser maior. Então, de fato, o módulo de 90 é maior que o módulo de 70. Então, menos 90 é menor do que menos 70. Dessa forma, está errado. O VC ele é menor do que o VD. Porque quanto mais perto, menor vai ser o potencial para uma carga negativa. Isso vem do fato da carga ser negativa, então esse valor ser negativo. Então tem que ficar esperto. Quando carga positiva, quanto maior a distância, menor o potencial. Quando carga negativa, quanto maior a distância, maior vai ser o potencial. Isso vem porque menos 70 é maior do que menos 90. Bom, qual é a ideia aqui, gente? Essas superfícies potenciais, ela tem uma coisa que o vestibular costuma cobrar muito. Já vi várias questões com isso. Por exemplo, uma carga nessa superfície potencial, ela não gasta absolutamente nenhuma energia de se mover por essa superfície potencial. Ela pode ir ao infinito e voltar para a superfície, para a mesma superfície, e aí não depende disso. O trabalho gasto vai ser zero, porque o trabalho é uma grandeza que depende apenas da posição inicial e final. A posição inicial é a mesma posição inicial. No caso, a posição não pode ser a mesma, a superfície é a mesma. Então ela não gasta nenhum trabalho para ir e voltar para a superfície, para a mesma superfície, ou andar pela superfície. Então, esse é o sentido. E se ele vir dessa superfície para essa? Aí sim. E aí ele gasta uma energia. Precisava, no caso, perder uma energia para ir para uma superfície menor, de potencial menor. Tudo bem? Mas qualquer movimentação de cargas nas superfícies potenciais não tem gasto de energia. O trabalho é zero. De novo, pode ir para o infinito e voltar. Pode vir daqui para cá e voltar. Posição inicial, posição final, estão na mesma superfície de potencial, então o trabalho é nulo. Beleza, gente? Bom, agora a gente vai para a parte mais interessante para a gente, que é a movimentação das cargas elétricas. E claro, a gente vai discutir uma relação direta entre campo elétrico e potencial elétrico. É muito comum a gente ver em livros, em vídeos, aulas, em tudo quanto é lugar, vocês têm que gravar isso daqui. Cargas positivas vão naturalmente em direção ao menor potencial elétrico e cargas negativas vão naturalmente em direção ao maior potencial elétrico. E ok, isso não está errado, mas é claro, vocês vão ter que lembrar isso. Pode lembrar? Pode, tranquilo. Positivo, menor potencial. Negativo, maior potencial. Porém, é muita coisa para lembrar, então vou tentar mostrar para vocês uma outra forma de pensar isso. Aqui eu coloquei uma carga positiva, desenhei os potenciais, tudo certo. Bom, se eu colocar uma carga positiva aqui, a gente viu que naturalmente uma carga positiva vai em direção ao menor potencial elétrico. Então ela vai naturalmente em direção ao potencial de VB. Se eu colocar aqui, ela vem para cá. Se eu colocar uma carga negativa, ela vai naturalmente em direção ao maior potencial elétrico. Então, se ela está em VB, ela vai em direção ao VA, justamente porque o VA é maior do que o VB. Ok? Tudo bem? Bom, se vocês pensarem muito, não é uma grande surpresa para a gente isso, né? Carga positiva com positivo tende a se repelir. Carga negativa com positivo tende a se atrair. Mas é claro, a gente está agora usando esse raciocínio, a gente está pensando em forças. E não é o que a gente quer aqui. A gente vai começar a tentar pensar esses fenômenos com base na energia. E aí que está o lance. Como eu disse para vocês, a natureza ela é preguiçosa. Ela sempre gosta de ir para o estado de menor energia. E essa energia é dada por essa relação, Q vezes o potencial. Então, com a carga positiva, então esse cara é positivo, naturalmente, o menor energia vai ser o menor potencial. Lógico, né? Só que quando o Qzinho é negativo, o menor energia vai surgir quando o potencial for maior. Então, é dessa forma que eu gosto de
pensar em termos de energia, natureza preguiçosa vai sempre para onde tiver menor energia. Vamos pensar aqui nesse caso, quando ela for negativa, uma carga positiva, ela vai ir para onde? Para onde ela tiver menor energia. E nesse caso, para onde ela tiver menor potencial. Ou seja, ela vem de VD para o VC. E uma carga negativa, ela vai para onde tiver menor energia também. Só que nesse caso, a menor energia dela vai surgir quando ela tiver maior potencial. Então ela vai para o VD. Lógico que a gente está assumindo que a gente já tem isso na cabeça. O VD é maior do que o VC. Beleza, gente? Então, essa é a grande sacada que vai ajudar bastante a gente lá nos próximos capítulos. Saber a movimentação das cargas, só que agora tendo em vista as relações de energia aqui. Bom, para que isso é importante, né? Da mesma forma que naquele caso a gente sabia quem estava gerando esse potencial elétrico, se eu colocar, e essa aqui é muito comum de acontecer, superfícies equipotenciais, mas eu não sei quem está gerando esses equipotenciais. Eu sei que eu coloquei uma carga positiva aqui. E o que essa carga positiva ela vai fazer? Ela vai para onde tiver menor potencial elétrico. Independente de quem está gerando esse potencial, eu sei que a carga positiva vai para onde tiver menor potencial elétrico. E a carga negativa vai para onde tiver maior potencial elétrico. Porque é aqui que a carga negativa tem menor energia. É aqui que a carga positiva tem menor energia. Tudo bem? A gente viu também, vale lembrar, que o trabalho dessa carguinha daqui para cá depende exclusivamente da carga e do potencial e da diferença de potencial. Então nesse caso aqui ele foi de 35 para 25, a DDP vale 10, então o trabalho vai ser o valor da carga vezes 10. Daqui para cá, a carga negativa foi de 35 para 45, 35 menos 45, menos 10. Então o trabalho vai ser a carga vezes menos 10. Só que lembra, né, que carga negativa, né, menos com menos vai dar mais. Esse trabalho aqui também é um trabalho motor, ele é positivo. Então, cuidado com isso, beleza, gente? Trabalho positivo, trabalho motor, trabalho negativo, trabalho resistivo. Só que para você saber isso, você tem que colocar os sinais das coisas. Fiquem atentos. Bom, agora a gente vai discutir umas relações entre campo elétrico e potencial elétrico. E aqui está o desenho completinho. Eu coloquei os campos elétricos e os potenciais elétricos criados por essa carga positiva. Tudo bem? A gente sabe, eu não coloquei aqui no slide, que esse potencial é menor do que esse, ok? Mas uma outra propriedade interessante é que as linhas de força são sempre perpendiculares às superfícies equipotenciais. Então, perpendicular, ângulo de 90 graus. Essa linha de força tem um ângulo de 90 graus com essa superfície equipotencial, independente da posição que ele esteja. E as linhas de força sempre apontam no mesmo sentido do menor potencial. Então eles apontam para onde tiver menor potencial. Aqui, potencial menor, então o campo elétrico, essas linhas de força vão apontar na direção dele. A gente pode até fazer um exemplo daqui, ó. Um campo elétrico nessa região, devido a essa diferença de potencial, vai apontar na direção do menor potencial, vai apontar para o 20, está na direção do 20. Tudo bem, gente? Essas propriedades elas são importantíssimas. Vai ter alguns exercícios com relação a isso. E é importante vocês ficarem ligados nela. Por favor. Linhas de força são sempre perpendiculares às superfícies potenciais. E essas linhas de forças vão apontar no sentido do menor potencial elétrico. E a gente viu a famosa fórmula UED também, que é uma relação direta entre o potencial, a diferença do potencial, e o campo elétrico. Bom, essa aqui é a forma mais fácil de calcular, ela vale quando o campo elétrico é constante
Mas, assim, ter na cabeça que, independente se o campo elétrico não for constante, existe uma relação direta entre diferença de potencial e campo elétrico. Toda vez que for estabelecido numa região uma diferença de potencial, vai ser gerado um campo elétrico ali. Tudo bem? E aí, no caso, isso aqui é uma relação entre placas paralelas, e D é a distância entre essas placas, na qual foi estabelecido o campo elétrico uniforme. Essa fórmula cai bastante na UERJ, gente, estou falando sério. É esse conteúdo em especial, cai bastante na UERJ. E agora foi a parte que ficou faltando falar na última aula, que é o potencial criado por um condutor esférico carregado. Então eu tenho uma esfera, essa esfera está carregada positivamente, toda esfera tem um raio, então é o raio dessa esfera. E aí a gente tem as seguintes relações. No interior da esfera e na superfície, o potencial ele é constante e ele vale este valor aqui. O K vezes o Q dividido pelo raio da esfera. Isso é muito, muito importante. Qualquer ponto dentro ou na superfície da esfera, o potencial vale K vezes Q dividido por E. E não muda. Tudo bem? E no exterior da esfera, vai exatamente com a fórmula anterior. K vezes Q dividido pela distância até o centro da esfera. Então, esse aqui é o gráfico que fica dessa fórmula, essa relação. O potencial até o raio, ele tem o mesmo valor, ele é constante, esse valor é exatamente essa continha que você vai fazer aqui, e depois ele vai começar a cair com D, e então vai ter esta curva aqui. Tudo bem, gente? Saber gráfico ele é importante para vocês. Bom, os condutores em equilíbrio eletrostático. Bom, essa aqui é um pouco para ter atenção. Que em geral nos exercícios, ainda mais de eletrostática, é bastante essa palavrinha aqui, esse termo. Em equilíbrio eletrostático. O que isso quer dizer? Então, toda vez que todo exercício que você for fazer que tiver esta expressão, vocês têm que pensar que em equilíbrio eletrostático significa que as cargas não estão se movendo. As cargas estão paradas. Eu tenho um condutor e todas as cargas elétricas nele estão paradas. Para isso acontecer, tem que ter o seguinte critério. O campo elétrico no interior do condutor tem que ser nulo, tudo bem? E o potencial elétrico em todos os pontos, internos ou externos, do condutor é constante. A gente já viu que, se não for constante, vai existir uma diferença de potencial. E se existir uma diferença de potencial, vai existir um campo elétrico. Então, ele já não vai mais estar em equilíbrio eletrostático. Tudo bem? Então, o equilíbrio eletrostático significa essas duas coisas aqui. O campo elétrico no interior do ser nulo e o potencial elétrico em todos os pontos ser constante, ser o mesmo valor. Não necessariamente é zero, tá bem? Pode ser zero? Pode, porque é constante. Mas não necessariamente é zero. O fato de ser constante significa que não tem diferença. E se não tem diferença, não tem campo elétrico. Então, o condutor em equilíbrio eletrostático ele fica exatamente dessa forma aqui, com as cargas distribuídas igualmente ao redor dela. Porque é nessa posição distribuída igualmente é que eu satisfaço essas duas relações aqui. O potencial elétrico ser constante e o campo elétrico dentro dele ser nulo. Tudo bem, gente? E agora, uma parte importante do próximo capítulo é a seguinte. Vamos pensar em duas esferas. As duas esferas têm cargas diferentes, que é a QB. Logo, elas vão ter potenciais diferentes. Logo, lembra que esses potenciais são dados por essa formulazinha aqui. Esses potenciais diferentes, quando eu conectar essas duas esferas por um fio, bom, vai acontecer alguma coisa aqui. Vai ter um fluxo de cargas indo do maior
por menor potencial. No caso, se a carga for positiva. Se a carga, no caso, a gente sabe que se mexe são os elétrons, então vai do menor para o maior potencial elétrico. E aí é justamente aquilo que a gente já discutiu. Negativa é sempre com maior potencial. Quem é o maior aqui, não importa. O importante é que você vai ter um fluxo de elétrons indo de um condutor para o outro, até que se satisfaça a seguinte condição. Eles vão ter essa movimentação de elétrons até que o potencial elétrico seja igual para os dois. Vai ser diferente, lógico, tá? Essa linha aqui significa que potencial diferente, só que esse potencial diferente é o mesmo para as duas esferas. E aí elas vão estar em equilíbrio eletrostático, as cargas vão estar paradas, e aí eu vou estar nesse equilíbrio que a gente gosta, que a natureza gosta. Tudo bem? Uma coisa muito importante, que o potencial elétrico da Terra é nulo. Bom, por que isso é importante? Né? A grandeza potencial elétrica é uma grandeza que depende do referencial elétrico. Toda vez que a gente usa essa formulazinha aqui, a gente está pensando em um referencial elétrico. O referencial é que no infinito o potencial é zero. Então nessa distância aqui, o potencial vale esta fórmula aqui. Porém eu posso ter outro referencial, e esse outro referencial é a Terra. Então por isso que quando a gente, o famoso fio Terra, eu vou ter esse fluxo de cargas para a Terra, justamente porque o potencial lá é zero. Então eu vou ter cargas negativas indo em direção à Terra, porque lá o potencial é zero. Então para ela, lá é que a carga elétrica vai ter menos energia. Então o fio Terra também pode ser pensado em termos de potencial elétrico, com as cargas negativas fluindo para a Terra, porque lá o potencial elétrico ele é maior, no caso com menos energia. Então gente, vamos ver aqui. Vamos fazer uns exercícios. Esses exercícios eles foram tirados da apostila. Como vocês podem ver, eu dei uma forma de pegar essa apostila online, copiei na forma mais cara de pau possível e colei aqui no slide para a gente tentar fazer esses exercícios. Vamos lá, vamos ler. Na figura, as linhas traçadas representam as superfícies equipotenciais de um campo elétrico. As linhas cheias 1, 2, 3, 4 e 5 representam 5 possíveis trajetórias de uma partícula de carga Q positiva, realizadas entre dois pontos dessas superfícies por um agente externo que realiza um trabalho mínimo. A trajetória em que esse trabalho é maior em módulo é qual? Vamos analisar cada trajetória. Bom, primeiro, essa aqui, a carga estava na superfície potencial, ela andou por essa superfície potencial, ou seja, teve trabalho zero de vir daqui para cá, depois ela veio daqui para cá, então ela realizou um trabalho, beleza? Um trabalho que depende de quê? Depende dessa DDP, da diferença entre esses dois potenciais aqui. Bom, a segunda carga ela foi para lá e voltou para cá, para a mesma superfície de potencial. Então, a diferença de potencial é zero, logo o trabalho é zero. A carga 3, mesma coisa. Ela andou pela superfície de potencial, diferença de potencial zero. A carga 4, ela fez um trabalho de vir daqui para cá. Bom, se a gente pensar direitinho, a DDP daqui para cá é a mesma DDP daqui para cá. Então esses trabalhos da trajetória 4 e o trabalho da trajetória 1 é o mesmo, porque a DDP é a mesma. Já a carga 5, ela fez um maior trabalho, porque ela foi de uma superfície potencial para outra. E essa de DDP aqui, ela é bem maior, ela é maior, bem maior. Ela é maior do que essa DDP aqui, do que essa DDP aqui. Então o trabalho está relacionado com a diferença de potencial, então essa diferença aqui é maior, então o trabalho da trajetória 5 é maior. Então o que está correto aqui é a 5. Deixa eu marcar. É assim. Agora vamos lá.
Essa é a questão do LED, como eu disse, o LED pode cobrar. Na ilustração, estão representados os pontos 1, 2, 3 e 4 em um campo elétrico uniforme. Uma partícula de massa desprezível, carga positiva, adquire a maior energia potencial elétrica possível se for colocada em qual ponto? Bom, a energia potencial, ela depende da carga e do potencial que ela está. Em qual desses pontos aqui o potencial ele é maior? Bom, vamos pensar que aqui eu tenho uma carga que ela está positiva e aqui eu tenho uma carga que ela está negativa. O fato dela estar positiva, o potencial perto dessa carga é maior do que o potencial perto desta carga. Então a gente pode pensar que o potencial ele vai diminuindo quando vem da placa positiva para a placa negativa. E olha, veja bem, isso faz total sentido com o vetor campo elétrico que ele colocou aqui. Porque o potencial ele aponta sempre na direção do menor, o campo elétrico ele aponta sempre na direção do menor potencial. Então o maior potencial vai ser aqui na figura no ponto 1. Então a questão certa é a letra A. Nossa, que vocês entenderam. Muito bem, vamos lá. Muitos experimentos importantes para o desenvolvimento científico ocorreram durante o século XIX, em particular, para o desenvolvimento desse conhecimento de eletricidade que a gente discute. Né? Foi bem aflorado nessa época. Entre eles, destaca-se a experiência de Millikan, um carinha que eu já falei com vocês, que determinou a relação entre a carga Q e a massa M de uma partícula eletrizada, e que posteriormente levaria à determinação da carga e da massa de partículas elementares. Em especial, esse experimento foi feito para descobrir a razão carga-massa do elétron. No interior de um recipiente cilíndrico em que está produzindo um alto vácuo, duas placas planas e paralelas ocupando a maior área possível são mantidas a uma curta distância d, e entre elas estabelecida uma diferença de potencial elétrico constante U. Variando-se d e U, é possível fazer com que a partícula de massa M eletrizada, com carga Q, fique equilibrada. Bom, equilíbrio, né? Ok. Mantido em repouso entre as placas. No local da experiência, a aceleração da gravidade é constante e de intensidade G. Então aqui eu tenho o desenho, tenho essas duas placas paralelas. Bom, ele foi muito legal com vocês, ele já colocou a carga e já colocou as forças. Botou a força elétrica para cima e a peso para baixo. Nessas condições, a relação entre carga e massa será dada como? Bom, gente, é equilíbrio e forças. Então você tem que usar a famigerada lei de Newton. Força resultante nesse caso é igual a zero, porque ela está em equilíbrio. Vamos lá. Quais são as forças que estão atuando? Se a força é igual a zero, significa que a força peso tem que ser igual à força elétrica. A força peso é dada por mg, a força elétrica é dada por Q, vezes o campo elétrico. Poxa, mas eu não tenho campo elétrico aqui. Ele não deu nenhuma opção com campo elétrico, veja. Não tem campo elétrico. Mas a gente sabe que tem uma relação entre campo elétrico e diferença de potencial. O ED. Então o campo elétrico é U dividido por D. Eu vou pegar esse campo elétrico aqui e vou jogar nessa primeira equação que a gente estava trabalhando. Mg é igual a Q vezes U dividido por D. A gente quer o quê? A gente quer carga dividida por massa. A gente quer Q dividido por M. Vou passar o M para cá e vou passar esse cara todo para lá. Q dividido por M é D vezes G dividido por U. Né? Porque o D estava dividindo, foi multiplicando, U estava multiplicando, foi dividindo. Então, a razão carga-massa é dG dividido por U. Vamos lá, dG dividido por U. dG dividido por U é a letra E. A questão. A resposta. Bom, gente, esses foram só alguns exercícios que eu tentei trazer para vocês. Eu vou tentar fazer alguns mais. Eu sei que essa matéria é muito abstrata, vocês precisam exercitar, mas por hora eu vou enviar esse vídeo para vocês. E semana que vem a gente vai para o capítulo 6. Capítulo 5 do exercício e o capítulo 6
para vocês estão estudando, mas eu vou dar uma revisada porque essa matéria é muito importante. Tá? Se vocês estão pedindo sobre história de eletricidade, eletrodinâmica, é o que eu acho mais importante. Então eu preciso estar bem nisso. Beleza, gente? Então é isso. Obrigado pela atenção, obrigado por estarem até aqui comigo e valeu!